Queridos, eu tenho compartilhado com os irmãos a respeito da primeira carta de Timóteo. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 4 de 1 Timóteo. Então, você que tem a sua Bíblia, você pode abrir aí, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concebido ou concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amados, é um texto precioso, onde tem algumas lições que eu quero estar compartilhando com os irmãos, algumas lições que não é apenas para a liderança da igreja. Eu já disse aqui que temos que tomar muito cuidado quando nós falamos que esta carta aqui é considerada carta pastoral, né? Tanto a primeira, a segunda carta de Timóteo e Tito. Temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Ela é pastoral? É. Aí você pode chegar à conclusão, então, pastor, o meu culto terminou aqui, daqui eu vou para casa, porque pastor aqui, presbítero, tem poucos aqui, então eu vou para casa. Não. Eu quero lembrar a você de que Paulo fala exatamente essa questão de ensinar para a igreja, não só para Timóteo. Timóteo era para ensinar tudo que ele aprendeu aqui com Paulo, foi exatamente para ensinar para a igreja. Amados, no capítulo 3, que nós falamos domingo passado, terminamos, Paulo falou sobre as qualificações dos líderes da igreja. E agora, no capítulo 4, Paulo volta a falar sobre a influência dos falsos mestres. E lá no capítulo 3, ele encerrou o capítulo 3 afirmando que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Vou só ler aqui o verso 14, especialmente o verso de número 16, né? Ele fala sobre isso, mostrando essas verdades. E no capítulo 4, ele começa a dizer exatamente
de maneira bem explícita a respeito dos falsos mestres que estão entregues à mentira. Ele diz isso bem claro no primeiro versículo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Primeira lição que eu quero trazer para nós, dentro do assunto que a gente propõe para compartilhar com você, a Igreja de Jesus Cristo no mundo. Você faz parte da igreja, você é a igreja de Cristo, né? Faz parte da igreja de Jesus Cristo. Você vive aqui nesse mundo, com tantas situações e problemas que existem. Primeira lição que Paulo traz para nós aqui, para Timóteo, é que o problema dos falsos profetas e falsos mestres, antes de Paulo, Jesus Cristo já havia alertado aos apóstolos, já havia alertado a própria igreja que estava iniciando. Capítulo 24 de Mateus, versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então Jesus, no capítulo 24 de Mateus e capítulo 25, ele vai orientando, ensinando aos apóstolos, porque depois eles iam passar isso para a igreja, para os discípulos, a esse respeito. Amados, o tempo em que as falsas doutrinas surgem, quando é que as falsas doutrinas surgem, segundo o apóstolo Paulo aqui? Ele fala que nos últimos dias, nos últimos tempos. Que últimos dias são esses? Pensa rapidamente aí. Será que você pensa que nesses últimos dias é só exatamente muito próximo da volta de Cristo? Se você pensa assim, está errado. Os últimos dias, literalmente, teologicamente falando, meu querido, ele começa no ponto que Jesus Cristo veio a esse mundo, em forma humana, anunciou o reino de Deus, anunciou o evangelho das boas novas de salvação, viveu como viveu, morreu como morreu e ressuscitou, está à destra de Deus. E ele disse isso algumas vezes. E eu vou voltar. Amados, começou os últimos dias. O próprio Jesus Cristo disse algumas vezes que eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Amados, o tempo em que as falsas doutrinas surgem, ora, o Espírito afirma, o Espírito aqui é o Espírito Santo, viu, amados? O mesmo Espírito que inspirou Paulo a escrever essas verdades para Timóteo e para a igreja hoje. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, o Espírito Santo revela a Paulo, queridos, alertar a Timóteo e aos presbíteros da igreja em Éfeso acerca da chegada dos falsos mestres. Lembra quando Paulo chama lá no capítulo de número 20 de Atos, lá no versículo de número 29 e 30, ele chama os presbíteros, Paulo está em Mileto, ele chama os presbíteros em Éfeso, e ele começa a dar uma despedida e falar várias coisas, ensiná-los e dizer, olha, eu vou embora, eu tenho um temor de que quando eu for embora, muitos falsos mestres vão surgir e são lobos vorazes que vão querer destruir a vida de vocês e a vida da igreja. Paulo tinha essa consciência, tinha essa visão de que os falsos mestres estavam presentes para tentar destruir a igreja. Esse tempo chegaria, queridos, e o resultado seria a apostasia. O que é a palavra? A palavra apostasia, ela significa afastamento, mas não é só afastamento, é rejeição. Rejeição por causa de quê? Por causa daquilo que Paulo fala aqui, que muitos irão dar ouvidos a esses falsos mestres, a essas falsas doutrinas, a esses falsos ensinos, que daqui a pouquinho a gente vai tocar que ensino seria esse e que falsas doutrinas seria essa. As fontes das falsas doutrinas, queridos,
procedem de espíritos enganadores e de ensinos de demônios, amados. Nunca esqueça isso. Eu vejo muito pouco pessoas da nossa igreja e da Igreja Presbiteriana do Brasil de falar sobre demônios, de falar sobre inferno, de falar sobre Satanás, que parece que não existe isso. Parece que isso acabou. Foi só nos dias dos apóstolos, nos dias de Jesus. Acabou não, meu irmão. Não acabou não. Enquanto muitos creem que isso não existe, Satanás, o capeta, a antiga serpente, o dragão, está aí tentando destruir famílias, tentando destruir igrejas, com falsos mestres e falsos ensinos. Isso não vem de Deus, meu irmão. Se não vem de Deus, vem de quem? Amados, as fontes das falsas doutrinas procedem de espíritos enganadores e ensinos de demônios. Os falsos mestres são os seus executores, servos de Satanás, como dizem alguns teólogos, alguns comentaristas, e eu creio perfeitamente nisso. Os hereges de Éfeso estavam propagando uma heresia com consequências muito definidas para a vida, amados. É isso aqui que está sério. É por isso que Paulo é levantado pelo Espírito Santo, é alertado pelo Espírito Santo. Não são apenas heresias, não são apenas pregações erradas, diabólicas de falsos mestres, mas vai comprometer a vida das pessoas em relação a Deus, em relação à própria igreja, em relação à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses falsos mestres eram hereges, gnósticos, queridos. E a essência do gnosticismo é que o espírito é totalmente bom e a matéria é o quê? Você já sabe muito bem disso. A matéria é má. Uma das consequências desta heresia era que havia aqueles que pregavam que o corpo era maligno. Por isso que muita gente nos dias de Jesus Cristo não cria que Jesus Cristo era Deus. O gnosticismo estava muito forte nos dias de Jesus, inclusive nos dias de Paulo. Como que eu vou crer num Jesus que diz que é Deus, mas eu não acredito que a matéria é boa? O espírito é bom. Se ele é um espírito bom, como que ele vai habitar numa matéria, num corpo que não presta, que vai apodrecer, que não tem nada a ver? Amados, aqueles que pregavam que o corpo era maligno, tudo que tinha que ver com o corpo, todo instinto e função física são maus, que até as coisas mais belas do mundo deviam ser abandonadas e desprezadas. Essa heresia produziu 2 erros bem definidos. Primeiro erro, eles insistiam em que os homens, dentro do possível, deviam abster-se de comer, porque a comida é algo material e maligno. A comida alimenta o corpo, e o corpo é o quê? O corpo não presta. A proibição de alimentos criados por Deus, queridos, e ordenados por Deus, era uma prática ascética, isto é, o ascetismo é uma tentativa de substituir a dependência de Deus pelo esforço humano, e essa tentativa é de inspiração demoníaca, satânica. Abster-se de alimentos, queridos, é privar-se de um prazer e de uma necessidade. Abster-se de alimentos é privar-se de um prazer e de uma necessidade. Uma pessoa não se torna menos ou mais espiritual por comer ou deixar de comer, meu irmão. Não faça confusão aqui com o jejum, viu? Tem nada a ver, não é isso aqui que o texto está falando. Que talvez no seu coração, no seu pensamento, você está pensando, mas e aí? Eu tenho que jejuar? Jejua, meu irmão. Continua jejuando, que isso faz bem para a alma. Mas não é isso que Paulo está dizendo.
E não era isso que os gnósticos pregavam, pode ter certeza disso. Jesus afirmou, queridos, que todos os alimentos são puros e bons. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o quê? O que sai do coração. Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 7. Essa mesma verdade, queridos, foi ensinada por Pedro, lá em Atos capítulo 10. Lembra que Pedro está num sobrado, está na hora do almoço, ele está esperando a comida ser feita, e Deus, na sua infinita sabedoria, bom, Pedrão, já que você está aí esperando o almoço, eu vou te dar uma visão. E deu mesmo, ele entrou num êxtase, Pedro, e ele começa a ver ali como um lençol muito grande, todo tipo de animal. E ele ouve uma voz vinda do céu dizendo o quê? Mata e come. Ele estava com fome, estava na hora do almoço. O que é que Pedro responde? Senhor, eu nunca comi nada imundo, eu não posso. Qual a resposta de Jesus? Pedro, aquilo que eu consagrei, aquilo que eu santifiquei, você não considere imundo. O lençol sumiu. Logo em seguida, quem é que vem? Logo em seguida, ele tem a visão dizendo que vinha uma pessoa, 2 homens, dizendo para ele: Pedro, você precisa ir na casa de Cornélio. Tudo isso que eu estou te falando aqui, de maneira bem clara, vai estar lá no capítulo 10 de Atos. Você precisa ir lá falar de Cristo Jesus para Cornélio. Amados, Jesus, nesse momento, para com Pedro, ele considera, pode ter certeza, que todos os alimentos são puros, todos eles. Eu e você, o pecador é que torna as coisas impuras. Essa mesma verdade foi ensinada por Pedro, foi reafirmada pelo apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 23, é nesse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 10, que você vai encontrar aquele versículo: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazer o quê? Ou para quem? Para a glória de Deus. Inclusive a comida que você come todo dia. O churrasco que você come de vez em quando, está muito difícil comer churrasco hoje, está muito caro. Né, Godoy? Isso aí. Queridos, nós precisamos aprender com as Escrituras, de fato, ver que tudo que Deus fez, tudo que Deus criou muito bom. Não é isso que diz o texto lá em Gênesis capítulo 18, lá no capítulo de número, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, quando ele fala da criação, várias vezes Deus diz que tudo era muito bom. Amados, um segundo erro. O primeiro erro é a proibição de alimentos que os gnósticos faziam. Há muita gente nos dias de hoje que fazem isso, viu? Não jejuam, não tem nada a ver com jejum. Tem pessoas que não comem carne porque não pode matar o animal, né? Tem outros que não comem determinada comida porque aquilo ali não vai estragar as árvores. E assim vai, é uma infinidade de situação. Outros não querem comer nada, quer se alimentar do sol. Tem gente que é assim mesmo, irmão. Você pensa que estou brincando, é sério. Tem gente, eu não sei como que eles vivem, né? Mas dizem eles que se alimentam do sol. Por causa de que eles fazem isso? Para que a vida deles possam ser purificadas. Ah, pastor, o senhor está pisando na bola, o senhor está exagerando na dose. Meu irmão, eu falo isso com conhecimento de causa, viu, meu querido irmão? Eu tenho um querido irmão, nem sei se ele está assistindo, lá na Paraíba, viu, meu querido Nureyev? Ele é de lá, está morando em Campina Grande. Esse meu irmão é desses. Há tem muitos anos, quando ele morava em São Paulo, ele inventou de ir para uma seita, que ele diz que não é seita, e ele não come nada. Mal ele come ovo, arroz com feijão, alface e tomate. Ô vidinha desgraçada.
Queridos, por que ele faz isso? Que segundo ele vai se tornar semelhante, sabe a quem? Por incrível que pareça, Jesus Cristo. Amados, está assim de gente nesse país, assim, olha, desse jeito. Isso mesmo, irmão, misericórdia. Amados, é isso que Paulo está falando aqui. Os falsos mestres estavam levando a igreja, ou querendo levar a igreja, a viver uma vida desse tipo, e contrário ao que a palavra de Deus ensina. Então, o segundo erro aqui, queridos, é que eles insistiam que o homem devia abster-se do casamento, porque o corpo é maligno, e os instintos do corpo também o são, e devem ser suprimidos por completo. É isso que ele diz aqui no capítulo, verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos, aquilo que nós já compartilhamos aqui. Como pode, queridos, alguém desprezar o casamento e ainda proibi-lo quando ele foi instituído por Deus? Não foi apenas instituído, mas ordenado por Deus, queridos. O sexo no casamento, queridos, é legítimo, é puro, é santo, é deleitoso. Uma pessoa não se torna menos espiritual se casar. Paulo trabalha isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Todo o capítulo 7 ele vai tratar essa questão de casamento, orientando e ensinando a igreja. Leia lá depois, em casa, e veja o que Paulo fala a esse respeito. O celibato, queridos, obrigatório, é uma distorção da verdade de Deus e está em desacordo com a vontade de Deus. O celibato nunca foi obrigatório, queridos. Nunca foi. E não deve ser, porque não é bíblico. A Bíblia é clara sobre isso. O Novo Testamento é claro sobre isso. Paulo está alertando a Timóteo, fala isso para a igreja, Timóteo, ensina, porque os falsos mestres estão aí. Quando os falsos mestres ensinam que é errado casar-se, então estão abertamente se rebelando contra a palavra de Deus e atacando o que Deus ordenou. Esta heresia, amados, se repetiu sempre dentro da igreja. Em cada geração surgiram homens que tentaram ser mais estritos do que o próprio Deus. Quando escreveram os cânones apostólicos, vou citar aqui isso, que é muito importante, porque está dentro desse assunto bem interessante. Dentro do cânones apostólicos, foi necessário expressar da seguinte forma, abre aspas, se algum bispo, sacerdote ou diácono, ou qualquer que pertença a filas sacerdotais, abstém-se do casamento, da carne e do vinho, não por ascéticos, isto é, por disciplina, mas sim porque se aborrece deles, porque os consideram maus em si mesmos, esquecendo-se de que todas as coisas são muito boas e que Deus fez ao homem, varão e mulher, e blasfemando e difamando a obra de Deus, seja corrigido e seja expulso da igreja. Estão falando aqui já naqueles dias, bem antes da reforma protestante, que as pessoas que aderiram a esse tipo de ensino deveriam ser expulsas da igreja se continuasse nessa prática. Amados, Irineu, um dos pais da igreja, escreveu lá pelo século II o seguinte, relata como certos seguidores de Taciturno declaravam que o casamento e os filhos eram de Satanás. Muitos igualmente se abstinham
de mantimentos provenientes de animais e arrastavam multidões com esta classe fingida e de temperanças. Você vai ler sobre isso aí nos livros que falam da história da igreja sobre Irineu. Amados, a resposta a estes homens é que fazendo coisas como estas estavam ofendendo o próprio Deus. Porque Deus é o Criador do mundo e destaca-se em repetidas ocasiões que a criação de Deus é boa. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Longe de ser mal, tudo que Deus criou é muito bom, amados. Os gnósticos estão proibindo o que Deus aprova. Privam as pessoas de privilégios concedidos por Deus. Isso é diabólico. É contra a palavra de Deus. Deus não aprova de forma alguma. Segunda lição, queridos. Velando pela verdade. Diz o apóstolo Paulo aqui para Timóteo a partir do versículo 6. A posição do pastor, no caso de Timóteo, da liderança nos dias de hoje da igreja. Você que é presbítero, você que é diácono, você que é pastor, você que faz parte da liderança da igreja em todas as suas esferas, qual deve ser a sua atitude em relação a tudo isso? A verdade das Escrituras. Primeiro, alertar a igreja sobre os erros e enganos das falsas doutrinas. Diz Paulo aqui, expondo estas coisas aos irmãos. Por isso que eu disse no começo, esta carta é para Timóteo? É. Ela é pastoral? É. Para que ele ensine isso para a igreja. É isso que ele diz aqui no versículo de número 6. Expondo essas coisas aos irmãos, a igreja. Você será bom ministro de Cristo Jesus. Faça necessário, queridos, advertir o povo de Deus do perigo das falsas doutrinas e da apostasia religiosa. Algumas pessoas dizem que esse negócio de estudar doutrina na igreja, isso aí acaba dividindo a igreja. É verdade isso? Quando isso? Para de comer arroz, feijão e carne para o resto da vida, para você ver o que acontece. Morrer você não vai morrer. Mas desnutrido você vai ficar, meu irmão. Pode ter certeza disso. Porque o seu organismo precisa disso. A igreja de Cristo precisa estudar, sim, sobre eleição, sobre predestinação, sobre justificação, sobre perdão e tantas outras situações. Porque se alimento, amados. Ou você quer estudar aqui na igreja sobre o marxismo cultural, ou você quer estudar aqui na igreja a respeito, sei lá eu, tanta coisa que tem aí. Não, queridos. Estudar filosofia, psicologia, aqui na igreja? Não. Sobre direito? Chama ali o Gabriel que ele vai te dar uma boa aula de direito. Amados, as pessoas acham que quando não se estuda a verdade das Escrituras, a igreja ela vai estar mais unida. Isso é um engano. Isso é engodo. É essa palavra viva que eu e você precisamos estudá-la o tempo todo. Paulo fala isso o tempo todo, que nós devemos ensinar todo o ensino das Escrituras. O pleno conhecimento da verdade. O que você entende por pleno conhecimento da verdade? Pleno conhecimento da verdade não é isso aqui não, olha, o copo estava cheio. Eu já bebi um pouco aqui porque eu preciso beber essa água, porque a gente fala demais aqui, a garganta fica seca. Pleno aqui, queridos, é quando a água está derramando no copo. Não tem mais por onde sair água. Entra água.
Pleno conhecimento da verdade é quando cada vez mais você estuda, quando mais você se debruça na palavra de Deus, você vai percebendo o quanto você é pequeno, o quanto Deus é soberano, sábio e tem tantas verdades a nos ensinar, para o nosso próprio bem, para a nossa própria alma. Devemos sim, queridos, pregar, ensinar e instruir a igreja a respeito do perigo das heresias e falsas doutrinas. Expondo e alertando os irmãos, a igreja, sobre esses perigos, é que Timóteo se torna um bom ministro, servo do Senhor Jesus. Seguir a sã doutrina, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. A palavra alimentado aqui é a mesma ideia, o sentido de nutrir. Não tem tantos profissionais hoje, nutricionistas, que nos ajudam a comer melhor? Essa é a ideia aqui. O alimento da palavra de Deus, alimentado pela palavra de Deus, é esta ideia. Faz-se necessário, queridos, nós advertirmos o povo de Deus do perigo das falsas doutrinas. Expondo e alertando os irmãos sobre esses perigos, Paulo diz aqui que ele se torna, Timóteo, um ministro de Cristo. Amados, o pastor alimenta-se da palavra para depois ele alimentar o rebanho com a palavra, não com filosofia, com psicologia e com outras coisas mais, é com a palavra. Por isso que eu tenho que me debruçar a semana toda, o tempo todo na palavra de Deus, para poder, com simplicidade aqui, trazer o alimento das Escrituras para a nossa alma. Você precisa fazer isso o tempo todo. Alimentar-se da palavra de Deus. Gastar tempo. Tempo com qualidade. Eu tenho insistido nisso, meu querido irmão. Todas as vezes que eu falo sobre isso. Para o seu próprio bem, para a sua alma. Não negligencie isso. Faça isso com qualidade. Mesmo que seja um tempo pequeno. Procure se debruçar na palavra de Deus. Você deve ler sobre a palavra de Deus? Leia, meu irmão. Mas você está lendo sobre a palavra. Você não está lendo a palavra, o alimento para as nossas almas. É isso que Paulo está ensinando para Timóteo. Ensina isso, faça isso, Timóteo. Se alimente da palavra, para que você possa alimentar o rebanho. Compromisso do pastor em relação à vida pessoal, ou à piedade pessoal, a devocional. Paulo diz isso aqui, versos 7 e 8. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e há de ser. Paulo não está dizendo que o exercício físico, a academia, não presta. Não é disso que ele está dizendo. Ele está dizendo que é pouco proveitoso. Agora, exercitar-se com a palavra de Deus, a vida de oração, a vida do estudo da palavra de Deus, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, não tem preço, queridos. Se comprometa você com Deus em relação a isso. O servo de Deus, queridos, precisa ter reverência a Deus. A vida do pastor, do presbítero, do diácono, a vida do crente da igreja deve refletir isso. Quando Paulo fala lá em Gálatas, aquele texto que você conhece tanto quanto eu, o viver para mim é Cristo. É tão bonito a gente citar isso, queridos, para as pessoas. E o morrer é lucro. O que é viver para Cristo, queridos? É lá onde você trabalha, é lá onde você estuda, é o que você faz em casa, é quando você está sozinho, é quando você viaja, é quando você está de férias, quando você está na praia, está tomando chimarrão, está tomando café, sei lá eu, está fazendo o quê? O viver para mim é Cristo, eu respiro Jesus, é isso que Paulo está dizendo. Eu não me aparto desse Cristo por coisa alguma. Por isso que o morrer para mim é lucro. Amados, é um desafio para a nossa vida. É um desafio para Timóteo.
Paulo vivia tanto Jesus, meu irmão, que o texto fala aqui que ele esperava ainda ver Timóteo. Chega um momento que ele diz: Timóteo, traga a capa para mim, por favor. Traga os pergaminhos. Olha, meu irmão, que coisa. Paulo já sabia que ia morrer, que não ia sair mais da cadeia. Como de fato morreu. Mas mesmo sabendo que os dias dele estavam próximos, ele disse para Timóteo: Timóteo, traz a capa porque está muito frio. Ele estava no calabouço. Traz os pergaminhos. Isto é viver Cristo. Por isso que o morrer para mim é lucro. Amados, estou encerrando aqui. As características da conduta do líder servo da igreja. As características da conduta do servo e da igreja. Primeiro, Paulo diz aqui para Timóteo, verso 10 a 16: torna-te padrão para com a igreja, para com os fiéis. Isto é, você deve amar a igreja, e a palavra amar aqui é aquela palavra que tanto eu e você nós gostamos muito de citá-la. A palavra que literalmente é essa, a palavra ágape. Não é a palavra fraternal ou filéu. A palavra ágape aqui significa o amor altruísta. E amar alguém sem pedir nada em troca. É o que Deus fez em Cristo Jesus por você e por mim. Amados, Timóteo, ame a igreja com o amor que Deus nos ama. Amor, esse amor, queridos, não será mordaz, isto é, não vai ser vingativo, não permitirá que o ódio ele aumente ou até penetre no nosso coração. Esse amor é aquilo que Paulo fala aos Romanos, é você pagar o mal com o bem. O padrão é Jesus, queridos, que sendo crucificado lá na cruz, ele faz o quê? Ele ora pelos seus algozes: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é amor ágape, queridos. Faça com fé, Timóteo, fé genuína. Paulo diz isso no texto, do verso 4 a 16, na pessoa de Jesus Cristo. Não importa o preço a ser pago. Foi cantado aqui com o nosso irmão Luiz Machado e com a nossa Isis Thalita, a respeito da volta de Jesus Cristo, carregando a cruz, etc. Nós precisamos fazer isso, a minha cruz e a sua cruz. Isso precisamos fazer com fé genuína. Devemos lutar como um bom soldado de Cristo Jesus. Paulo vai dizer isso mais à frente para Timóteo. Nós devemos ser fiéis à palavra de Deus. Nós devemos ter um coração puro, queridos. É isso que ele fala para Timóteo. A pureza aqui é o acatamento invencível às normas de quem? Dos gnósticos? Não, de Jesus Cristo. O cristão, ele devia ter um nível de honra, queridos, de honestidade, de domínio próprio e de disciplina e consideração que estivesse por cima das normas do mundo. A nossa vida nós não podemos seguir como o curso do mundo corre, queridos. Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, não vos conformeis com este século. A palavra não vos conformeis, não entre na forma do mundo, não caminhe como o mundo caminha. Somos diferentes, precisamos fazer diferença em qualquer área da vida. Paulo está dizendo isso para Timóteo, queridos, porque ele precisa ser um líder
um pastor servo, como Jesus Cristo foi, lá em Marcos capítulo 10, verso 45, Jesus fala isso, que o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos, resgate por muitos. É assim que Paulo vivia, é assim que Timóteo deveria viver, é assim que você e eu devemos viver, é assim que nós devemos viver para Jesus o tempo todo. E aí, o dia que Deus nos levar, nós vamos imitar o apóstolo Paulo, porque ele imitou Jesus. O viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. O fato é, queridos, que o mundo não quererá saber nada com o cristianismo até que a igreja cristã possa provar que produz os melhores homens e melhores do mundo. Você que é doutor aqui na igreja, e graças a Deus tem alguns, e alguns estão indo para lá. Seja o melhor doutor, meu querido, seja a melhor doutora. Não apenas porque a sociedade exige isso, porque a academia exige isso, mas está alguém, meu querido irmão, minha querida irmã, que está acima disso, que é Jesus. Faça para Ele. Pode ter certeza que você vai ser abençoado. Pode ter certeza. Você é um profissional? Seja um profissional, sim, exemplar. Não apenas porque a sociedade, o patrão exige, mas porque Jesus Cristo está acima disso. Ele está com você trabalhando lá. E assim seria tantas outras situações. O líder da igreja de Cristo não pode ser negligente, queridos, para servir a Deus. Deve ser diligente, cuidadoso, com o desejo de progredir e amadurecer espiritualmente. Deve ser responsável pela sua própria vida para com a igreja de Jesus Cristo. O que tudo isso tem a ver com você, queridos? Que é a aplicação que eu quero fazer para a minha vida e para a sua vida. Primeiro, você faz parte da igreja de Cristo, aqui e agora. Portanto, você corre o perigo de se envolver com falsas doutrinas e heresias. Não esqueça isso. Você não está imune. O que vai te tornar imune é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. Se você despreza isso, você só estuda sobre a palavra de Deus, você está correndo um risco muito grande. Pode ter certeza disso. Segunda aplicação, queridos. Hoje, há muitos falsos profetas e falsos mestres ensinando o que Jesus e os apóstolos nunca ensinaram. Líderes, terceiro, líderes que não aceitam e nem acreditam na eleição ou na predestinação. Quarta aplicação. Igrejas pregando de volta, sabe o quê? As indulgências que tanto foi combatida com a reforma protestante. Vem cá para a minha igreja, traga isso, traga uma chave, traga um lenço, traga uma flor, e assim vai. Traga a sua carteira, de preferência com dinheiro, né? Que aí eu vou ungir. O dinheiro fica comigo, você vai embora, mas pode ter certeza que você vai ganhar muito dinheiro. Estou exagerando? Isso dói o coração, queridos. Isso dói o coração de ver tanta gente sendo enganada por falsos mestres, por falsos profetas, usando a Bíblia para enriquecerem. Toma cuidado, querido.
Quinto e último lugar. Então, como nós devemos agir? Expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro, servo de Cristo Jesus, alimentado, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Que Deus nos abençoe, que Deus possa fortalecer o seu coração, que Deus possa, na caminhada cristã que você tem durante a semana, os embates da vida que todos nós estamos sujeitos a passar por eles, que você possa confiar cada vez mais, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? Vamos em pé, queridos, vamos estar orando. Deus bondoso, louvamos o Teu nome pela Tua palavra que é tão preciosa. Palavra essa que impacta o nosso coração. Palavra essa, ó Deus, que nos constrange, que nos comove a buscar cada vez mais a Tua presença. Bondoso Deus, dá sabedoria a cada um de nós, sabedoria do Senhor, ó Deus, para vivermos aqui. Vivemos numa sociedade que cada vez mais vive distante do Senhor. Ó Deus, que a Tua igreja, cada um de nós que aqui estamos, possamos ter a palavra do Senhor guardada no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Mas também, ó Deus, para anunciar a respeito da salvação em Cristo Jesus. Para anunciar a esperança, para anunciar, ó Deus, de que Jesus Cristo voltará, que o Senhor está sendo longânimo para que nenhum se perca. Bondoso Deus, que nós possamos amar os nossos inimigos, possamos orar por eles, que nós possamos pregar a Tua palavra nesse estado, nesse país que carece tanto da verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo, que o conforto e a renovação do Espírito Santo acompanhe a todos nós aqui e a todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra hoje e até a volta gloriosa de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, amados. Queridos, nós agradecemos todos que estão presentes, você que nos visita, é uma alegria de tê-los aqui conosco. Volta de novo, essa tem sido sempre a minha palavra. Nós temos escola dominical às 9h30 da manhã, que vale a pena você vir também, né, para estudar a palavra de Deus. E realmente você vai poder aprender um pouco mais a respeito disso, tá bom? Na escola dominical você pode questionar, pode perguntar, e no culto assim fica mais difícil, né? Depois do culto, se você não entender alguma coisa, até eu estou à disposição. Mas na escola dominical é muito importante você participar, porque você pode, junto aqui com os professores, conversar e argumentar a respeito. Deus abençoe. Deus fortaleça você. Tenha aí uma ótima semana.